Bom, pessoal, eu sou o Sandro Lugão, queria estar compartilhando aqui esse momento com vocês, corrigindo, né, algumas questões aqui da parte de legislação da prova de agente comunitário de saúde da Prefeitura de São João de Meriti, que foi aplicada agora no último dia 14 de abril de 2024. Eu consegui gabaritar essa prova de legislação e eu queria dividir com vocês aí, de repente alguém tenha dúvida ou para os próximos concursos vai ficar gravado aí no canal. Questão número 11. A questão número 11, ela fala assim: de acordo com a lei orgânica do município de São João de Meriti, assinale a alternativa que não. Preste sempre atenção nesses comandos, né? Para a gente não acabar marcando uma alternativa incorreta. Não apresenta um princípio da ordem econômica fundamentada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Eu sempre verifico na questão de administração pública a descentralização, né? Quando tiver alguma questão falando sobre centralizar, como aqueles comandos que falam exclusivamente, apenas, a centralização é também assim. Então vamos ver o que diz o artigo 83 da Lei Orgânica aqui do município de São João de Meriti. Ele diz justamente isso, ó, artigo 83, aqui embaixo. Ele vem me falando quais são as características, os princípios, né? Em nenhum momento eu encontro a descentralização. Ao contrário, né? Eu encontro as outras alternativas que estão aqui: autonomia municipal, propriedade privada, defesa do consumidor. Então, nessa questão número 11, a alternativa, o gabarito foi a letra A. Centralização administrativa é a resposta que não é encontrada ali como um dos princípios da ordem econômica fundamentada na valorização do trabalho. Agora vamos para a questão número 12. Questão número 12. Segundo a lei orgânica do município de São João de Meriti, a saúde é um direito, estamos falando da saúde. A saúde é um direito assegurado a todos pelo Estado. Nesse sentido, quais aspectos são enfatizados para garantir este direito? A saúde, na lei orgânica do município de São João de Meriti, é tratada a partir do artigo 92. Então, você que estudou já iria verificar, né, as questões, mas vamos lá. O gabarito foi a letra C: política social, econômica e ambiental. Vamos aí dar uma olhada lá no artigo 92 da Lei Orgânica de São João de Meriti. Artigo 92, ó. A saúde é um direito de todos e dever do Estado garantida mediante o quê? Política social, econômica e ambiental. Então, corroborando com o nosso gabarito, que é a letra C da questão 12. Perfeito? Essa prova ela estava bem, assim, a parte de legislação estava bem clara, né? Outras partes ficaram de vezes bem confusas. Vamos aqui agora na questão número 13. Na questão número 13, ela dizia assim: assinale a alternativa que apresenta um objetivo da educação conforme a lei orgânica do município de São João de Meriti. Se você ler as alternativas, de repente você iria através da exclusão, né? Porque aquilo, ó, exclusivamente, limitar-se, apenas, acabou. Você aí mesmo já tiraria todas essas situações, né? Vamos ver aqui, artigo 117 da Lei Orgânica. O artigo 117 diz isso aí, ó, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada, né, com a colaboração da sociedade. Aí aqui começa a resposta: visa o pleno desenvolvimento da pessoa e a formação do cidadão. Então já responde, né, o nosso gabarito, que está aqui, letra D da questão número 13 da prova de legislação
do concurso de agente comunitário de saúde da Prefeitura de São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro. Vamos agora para a questão número 14. Questão número 14. Tendo como base a lei orgânica do município de São João de Meriti, qual a condição para investidura em cargo ou emprego público? Essa é clássica, né? É clássica por quê? Por causa que, geralmente, eles têm que botar uma questãozinha para a gente não zerar a questão, né? E uma questão dessa, a questão clássica que geralmente cai no concurso. Vamos dar uma olhada, então, lá no artigo 151 da Lei Orgânica do município de São João de Meriti, inciso 2º, tá? 151 tá aqui, inciso 2º tá aqui. Então diz aqui, ó, sobre a investidura de cargo público. Aí a resposta, o nosso gabarito. Vamos voltar na prova. Quero falar para vocês que como a gente ainda não tem o PDF, né, vamos dizer assim, fornecido oficialmente pela banca, a gente deu um jeito de estar, a prova foi domingo agora, a gente deu um jeito de estar escaneando, então a qualidade de repente não está aí perfeita, mas eu acho que dá para entender. Então, essa questão número 14, o gabarito é realmente a letra C, tá? Vamos partir agora para a questão número 15, né, dessa prova de legislação do concurso público de agente comunitário de São João de Meriti. Utilizando a lei orgânica do município de São João de Meriti como referência, qual é o percentual mínimo de orçamento anual do município destinado à saúde? O município ele precisa dar uma contrapartida, né? Nós sabemos que educação, saúde, classicamente, né, historicamente, eles são aí tripartite. O financiamento é tripartite. União, estados, né, o DF e os municípios. Vamos dizer que cada um tem que dar a sua contribuição. A maior parte é da União. Só que o município ele tem que também ter a sua contrapartida. E a contrapartida de São João de Meriti é o mínimo de 15%. Ele pode investir mais do que 15%. Mas o mínimo, né, ele tem que investir 15%. Vamos conferir? Artigo 105 da Lei Orgânica, melhor dizendo, de São João de Meriti. O artigo 105, ele diz que o montante de despesas em saúde não será inferior a 15%. Esse é o nosso gabarito, tá? Esse é o nosso gabarito. Agora nós estamos aqui na questão número 16. Ele fala sobre que condição um funcionário estável pode ser concedido a licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares. Essa questão foi uma questão muito interessante, porque não foi uma pegadinha, mas se a pessoa está desatenta, ela acaba marcando a parte aqui dos 10 anos, né, que é a licença prêmio. Mas eu até coloquei ele na prova lá, ó, tá aqui bem fraquinho, porque como eu te falei, eu acabei fazendo o escaneamento, que a licença prêmio ela é uma licença, né, de cada 10 anos, né, cada decênio, o funcionário público tem direito a 6 meses de licença, né, de férias, com vencimento integral. E então não estaria dentro dessas questões, porque ele está dizendo para resolver situações particulares, né, para tratar situações de interesse particulares. E o Estatuto do Funcionário, ele fala sobre isso. O Estatuto do Funcionário fala isso. Vamos lá no Estatuto do Funcionário. Pessoal, vamos falar agora sobre a questão número 16. A questão 16, ela trata sobre uma situação que o funcionário estável, ele tem ali o direito, né, o funcionário estável, ele tem direito a, por algum motivo, pedir licença, né, com remuneração ou sem remuneração. E existem algumas características dentro do Estatuto que te faz, te engloba dentro de uma situação remunerada ou não remunerada. A questão número 16, ela pergunta o seguinte: sob que condição um funcionário estável
eles falam, né? Estável, pode ser concedido licença sem vencimentos. E eu, no dia da prova, até fiz essa observação, para tratar de interesses particulares. Perdão, de interesses particulares. Então, a gente tem que analisar as questões, né? A letra A diz assim: apenas ser aprovado por um comitê especial. Não tem porquê. O estatuto não diz sobre isso. O estatuto, quando fala sobre um tipo de comitê, ele fala sobre outras situações, né? Vamos dizer, um processo administrativo tem que ser formado ali um tipo de um comitê, mas não é comitê, né? Fala, né? É uma junta. Sempre que solicitado, sem restrições. Claro que tem que ter restrição. Como que você vai fazer? A hora que você quiser tirar a licença, você tira. Não existe isso. Se o funcionário, a letra C, né? A alternativa C, se o funcionário tiver mais de 10 anos de serviço, aí entra aqui, não é uma pegadinha, né? Para você que estudou, você conseguiria desenvolver isso tranquilamente. Eu até coloquei a observação aqui no cantinho. Se o funcionário tiver mais de 10 anos, o funcionário público estável, a cada decênio, ele tem direito à licença prêmio, que são 6 meses de férias remuneradas. E a questão pedia a licença, né, que fosse sem vencimentos, ou seja, sem remuneração. Então não podia ser a letra C, ou seja, sobrando apenas a letra D, que diz apenas se o afastamento não for inconveniente ao interesse do serviço. Ou seja, a administração pública, ela pode fornecer, se isso não for atrapalhar o trabalho, o dia a dia, o serviço, né, da própria administração. Vamos dar uma olhada lá no artigo 119 do Estatuto dos Funcionários Públicos de São João de Meriti. O Estatuto 119, o artigo 119 do Estatuto do Servidor Público de São João de Meriti, ele diz o seguinte, que ao funcionário estável poderá ser concedida a licença. O meu estatuto é tudo riscado, porque quando eu estava estudando eu riscava tudo. A licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, perfeito? Parágrafo 1º. Quando, a licença será negada quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse do serviço. Esse aqui é o nosso gabarito. Esse é o nosso gabarito. O nosso gabarito diz justamente isso. Não pode ser inconveniente. Então, essa é a resposta. Nós vamos agora para a questão, a última dessa folha aqui. Depois a gente vai fazer as outras últimas 3. Questão número 17. A questão número 17 trata também de um artigo do Estatuto dos Funcionários Públicos. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de São João de Meriti, no que se refere à licença à gestante, outro tipo de licença. Licença à gestante, a funcionária será concedida mediante inspeção médica. Licença com vencimento, está explicando como é que vai ser a licença. Licença com vencimentos ou remuneração integral pelo prazo de quê? Então, olha só, não é para ela cuidar de algo de saúde particular, fora, de repente, da licença dela, que ela tem direito por estar gestante, né? A gestante, ela tem direito a 4 meses de licença, segundo o Estatuto dos Funcionários de São João de Meriti, ela tem direito a 4 meses de licença a partir do 8º mês de gestação, certo? Salvo que, por questões médicas, isso pode ser, vamos dizer assim, antecipado, tá bom? 4 meses prorrogados por mais 4 meses, se o médico, se ali o médico que está cuidando dela entender que isso é fundamental para o desenvolvimento do bebê. Então ela pode ter 4 meses com vencimentos e pode ser prorrogado a mais 4 meses, se assim o médico entender. Artigo 115 dá a resposta dessa questão número 17. Vamos lá conferir? Eu peço até desculpas a vocês, mas eu queria passar o que é real, foi o meu dia a dia aqui de estudo, né? Mas vamos lá, tá tudo riscado. Artigo 115, ele diz aqui, a funcionária será concedida, mediante inspeção médica, licença com vencimentos, está dizendo lá, licença com vencimentos ou remuneração integral pelo prazo de 4 meses. E aquelas informações que eu falei para vocês, elas estão contidas aqui,
no parágrafo 1º, parágrafo 2º, salvo prescrição médica, em contrário, a licença será concedida a partir do início do 8º mês de gestação. Quando houver necessidade de preservar a saúde do recém-nascido, a licença poderá ser prorrogada por mais 4 meses, eu falei para vocês. Né? E ainda tem aquela situação do parágrafo 3º, que fala sobre a questão das gestantes que trabalham num serviço braçal. Né? Está dizendo aqui que a partir do 5º mês ela pode ser redirecionada para uma função que não exerça tanta, que possa vir, de repente, trazer algum tipo de problema para a gestação dessa gestante. Tá ok? Foi até meio redundante. Então, a questão número 17, o gabarito é letra D, 4 meses. Tá ok? Agora vamos lá para a questão número 18. Vamos começar aqui agora essas questões de trás para frente, da 20ª até a 18ª. A 20ª questão, essas últimas 3 questões também falam sobre o estatuto dos funcionários públicos de São João de Meriti, e o comando da questão pede o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma situação de incompatibilidade para o exercício do cargo público ou função pública municipal. Então, está te perguntando o seguinte: o que uma pessoa que ocupa um cargo ou uma função pública do município de São João de Meriti não pode fazer? Então, a letra A, que foi o meu gabarito, atuação em gerência ou administração de empresas que mantêm relações, né, com o município, ou subordinação aparente até o 2º grau, o exercício de mandato eletivo remunerado. Essas são as situações que estão lá no artigo 203 do Estatuto. Tá? Vamos ler a letra B, a alternativa B aqui: exercício simultâneo de cargo ou função em empresas privadas. Não fala isso no Estatuto. Desempenho de qualquer atividade comercial. Também não fala isso no Estatuto. Você tem pessoas que são funcionários públicos e são empresários, têm a sua atividade comercial aí. Trabalho em organização em ONGs, né? Não governamentais. Também não fala sobre isso. Vamos dar uma olhada lá no artigo 203, que eu até deixei já ele aqui. Nem vou dar um pause. Artigo 203 está dizendo aqui pra gente já: com a repartição, com gerência, tem alguns erros aqui, né? Com gerência ou administração de empresas bancárias, industriais, comerciais, e perere. Todas aquelas situações está no inciso 1, 2, ele está contemplado aqui dentro. Né? Tem até mais do que a gente precisava. Então, no artigo 203, você tem o gabarito para essa questão número 20 da prova de agente comunitário, prova de legislação, né? Da agente comunitário de São João de Meriti, que foi aplicada agora no último dia 14 de abril de 2024. Vamos agora para a questão número 19. A questão número 19 fala assim: de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos de São João de Meriti, no município de São João de Meriti, quais são as penas disciplinares aplicáveis aos funcionários públicos municipais sem a ordem de gravidade? Então, gente, só para já deixar bem claro, exoneração não é penalidade. Né? Exoneração não é penalidade. Muita gente, às vezes, eles nem colocaram isso, né, aqui na parte das alternativas, mas tem gente que às vezes enrola. Exoneração não é penalidade. Vamos lá, alternativa A: multa, suspensão e demissão. Ele queria de ordem, uma ordem, a ordem de gravidade, perdão. Então deve ser ordem crescente. Ordem crescente. A letra B: suspensão e demissão. Apenas, quando vem apenas assim eu já fico desconfiado. Aqui, ó, outra vez apenas aqui, ó. De novo, apenas advertência verbal, que está tipo que minimizando, né, aquela penalidade. E a letra D, que foi o gabarito: advertência verbal, depois uma repressão, lá no Estatuto está dizendo uma repressão de forma escrita, né? Multa, suspensão, que não pode
30 dias, né? A suspensão não pode exceder 30 dias, senão depois tem que ter já, abrir ali um processo administrativo. Destituição da função, demissão e, por último, a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Essa é a maior, é a maior. É até maior do que a própria demissão, né? Dentro aqui do Estatuto dos Funcionários Públicos de São João de Meriti. Vamos dar uma olhada agora lá no artigo 212. O artigo 212, ele está dizendo justamente o que nós queríamos. Ó. Advertência verbal, repreensão, melhor dizendo, né? Repreensão, não repressão, multa, suspensão, destituição da função, demissão e cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Então tá certinho lá com a nossa questão número 19. Agora nós vamos falar da questão, a última questão, né? A última questão de legislação dessa prova, que foi uma prova meio confusa na parte de saúde pública e na parte de específicas, porque eles contaram muitas historinhas, né? Então se a pessoa só gravou, ela de repente não conseguiu ter um resultado satisfatório. Nós estamos aguardando ainda aí, já saiu o gabarito, mas a gente ainda está aguardando a classificação. Vamos ver como é que vai ficar. Então a questão número 18, ela começa falando sobre o seguinte: a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei, acrescido das vantagens pessoais de que seja titular, conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, é denominado o quê? Então vamos lá. Nós temos aqui um todo, né, que o nome disso tudo aqui é remuneração. Tem até um nome estranho também, que é estipêndio. Ficou meio estranho, né? Mas tá bom. Vamos lá, estipêndio, remuneração. Dentro da remuneração, nós temos as vantagens, nós temos as gratificações e nós temos o nosso vencimento, mais conhecido como salário. Então, a remuneração é o conjunto disso tudo. O vencimento é uma coisa, o salário é a mesma coisa que o vencimento, a gratificação é uma vantagem. Então, como você tem ali a gratificação, você tem ali de repente algum bônus de alguma coisa, vamos dizer um triênio, você tem aí um auxílio, alguma coisa, isso são as vantagens. A remuneração é o bolo todo. Esses pedacinhos formam a remuneração. O vencimento é aquele base, aquele salário base que você tem, que é lá, ó, o ACS ele tem que ganhar por lei, né, 11.350, fala bem claro isso, que o ACS ele ganha 2 salários mínimos. Ele não pode ganhar, melhor dizendo, ele não pode ganhar menos do que 2 salários mínimos. Tá? Então esse seria o vencimento. A remuneração é um conjunto. Tem locais que, além disso, da insalubridade, né, que seria 40%. Vamos dar um exemplo. A Prefeitura do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, dá 20% de insalubridade. Tem outros benefícios, enfim. Só para a gente fazer aí uma ilustração dessa situação. Então, dessa forma, vamos lá. Vamos abrir aqui o artigo 149. Mais uma vez, eu quero falar para vocês, né, que aqui é o meu tablet, eu acabei estudando por ele, porque eu estudo por ele, na realidade, e eu saio escrevendo tudo, porque se eu não escrever, eu não consigo gravar. Perfeito? Então, vamos lá. Artigo, né, inteligência do artigo 149, diz lá, remuneração é a retribuição paga ao funcionário por efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei, acrescido das vantagens pessoais de que seja titular cada aquele funcionário, né? Então, o 149 responde a nossa última questão, que foi relacionado a essa parte da questão número 18. Espero ter aí, de repente, contribuído com você. Vou adotar esse vídeo, você pode deixar o seu comentário, né, para a gente estar batendo um papo aí
sobre essa prova de legislação. Depois eu vou estar colocando outros vídeos relacionados às outras situações, saúde pública, de específicas em si, tá bom? Forte abraço e fiquem com Deus.